Bom dia, queridos! Hoje vamos estudar essa função temperatura, né? Então, vamos encontrar a taxa de variação, né, nesse ponto e nessa direção. E também vamos ver que tem uma formiguinha, tadinha, ela está nesse ponto 1, com muito calor, mas está morrendo de calor de quente que tá, né? Daí, nós vamos dar a direção na qual, assim, a direção que ela deve pegar, né, para se esfriar mais rapidamente, tá? Na qual a temperatura baixa mais rapidamente, assim, tchum, vai por aí e se esfria. Também, finalmente, né, encontraremos o valor máximo e o valor mínimo da taxa de variação, né, da temperatura nesse pontinho daqui. Então, vamos com o item A. Né? Esse A saiu meio estranho. Tá. Encontre a taxa de variação. Então, primeiro, né, T é uma função racional, né, cujo denominador não se anula, né? Por quê? Porque x² mais y² é sempre positivo. Eu estou somando 1, daí no máximo, no mínimo vai ser 0, mas com 1 vai ser no mínimo 1, tá? Então sempre diferente de 0, né? Então T é de classe C1, né? Agora vamos lá. Vamos dar o vetor U, que vai ser esse vetor A, né, sobre o módulo de A, né? Ou seja, que é 2, esse A daqui, né, então, vou colocar aqui, A é 2 menos 1, tá? Então, o módulo é que 1 sobre a raiz de 4 mais 1, e A é 2 menos 1, né? Então, eu tenho que é 2 raiz de 5 menos 1 raiz de 5, já é unitário, né? Sabendo que, na verdade, não precisa que seja de classe 1, né? Com ser diferenciável me vale para o teorema que eu vou enunciar agora, mas depois já vai no automático. Também é de classe 1, tá? É de classe que tu queiras. Então, temos que a taxa de variação na direção do vetor 1 da função t no ponto 1, 1 é quem? É o vetor gradiente da função no ponto 1, 1 vezes esse meu vetor unitário. Certo? Então, vamos calcular esse vetor gradiente aqui. Eu já escrevi aqui a função temperatura, então vamos calcular as parciais. Dt do x é que coloco essa em evidência, né? E derivo. Derivo o numerador vezes o denominador menos x vezes a derivada, que está lá embaixo, sobre o denominador ao quadrado. Aqui, simplificando um pouquinho, né? Esse daqui simplifica com esse daqui. Então, eu tenho que 1 menos x² mais y² vezes y sobre 1 mais x² mais y² ao quadrado. Certo? Então, dt deu y vai ser aqui, vamos espelhar, né? Porque temos simetria. Então, o que a gente vai ter é 1
mais x ao quadrado menos y quadrado vezes x sobre 1 mais x ao quadrado mais y quadrado ao quadrado, né? Por simetria, rapaziada. Tem que justificar isso, né? Então, o gradiente de t em 1 é quem? É essa parcial daqui em 1, né? Esse daí cancelaria com esse. No numerador tem 1. Né? No numerador tenho 1 e no denominador tenho 1, 2, 3 elevado a 2, 9. 1 sobre 9. E aqui tenho a mesma coisa. Esse cancelar com esse, no numerador fica 1. E aqui tenho 1, 2, 3 ao quadrado, 9. Certo? Então, a taxa de variação na direção 1 da temperatura nesse ponto é 1 sobre 9, 1 sobre 9. E vou colocar na outra página, que aqui parece que fica com pouco espaço. Né? Vou lá para o outro lado. Certo? Então, a derivada direcional na direção nossa de U, né? Na temperatura no ponto 1, é o vetor gradiente no ponto 1, vezes nosso vetor, né? Nosso vetor, lembrando, era 1 sobre raiz de 5, 2 menos 1, né? Então, é 2 raiz de 5 menos 1 raiz de 5, né? Daí, esse daqui era 1 sobre 9, 1 sobre 9, né? Ou seja, 1 sobre 9, 1, 1, né? Por quê? Eu vou colocar essa e essa em evidência, né? Então, eu vou ter 1 sobre 9 raiz de 5, 1, 1, vezes 2 menos 1, né? Ou seja, que é essa vezes essa, 2 menos 1, 1, que faz que a taxa de variação nessa direção seja 1 sobre 9 raiz de 5. Taxa de variação de t no ponto 1 e na direção do vetor A. Certo? Vamos ver o item B. O item B diz assim: uma formiga, né, precisa ir na direção na que a temperatura baixa mais rapidamente, né? Então, assim, nós temos, né? Nós temos que a derivada direcional, né, da temperatura, agora, vou colocar aqui V, né, para não confundir, no ponto 1, né, a gente sabe, já vimos, né, que é o gradiente vezes V, né? V. Com V unitário, né? Só que, pela propriedade do produto escalar, né? Isso daí é a norma desse vetor vezes a norma de V vezes o cosseno do ângulo que forma nesses dois vetores, né? Por exemplo, eu vou ter aqui U, vamos chamar de V,
né? E, por exemplo, eu tenho aqui, esse daqui que é reto, né? O vetor gradiente no ponto 1, 1, né? Esse ângulo daqui é θ, certo? Só que esse módulo daqui, eu já escolhi ele unitário, então esse daqui é realmente a norma do vetor gradiente vezes esse cosseno, né? Então, qual vetor, qual direção vai fazer esse máximo, né? Então, a direção aonde esse cosseno é máximo e aonde o cosseno é máximo, quando vale 1, né? E aonde vale 1? Vale 1 quando esse vetor e esse vetor, né? Ou seja, quando o ângulo é zero, quando eles têm mesma direção e mesmo sentido, né? Então, a direção e aonde vai ser mínimo, aonde vai decrescer mais rapidamente, né? Aonde esse cosseno vale menos 1, né? E onde vale menos 1? Aonde esse vetor U, né, tem mesma direção, mas sentido ao contrário, que aí esse ângulo vale π, cosseno de π é menos 1, né? Então, a direção onde a temperatura diminui mais rapidamente é na direção a de V, a direção do vetor gradiente sentido ao contrário, né? Como estava pedindo um vetor unitário, aí vamos dividir pela norma. Porque quando a gente fala direção, então fala a direção purinha, né? Damos para não acarretar erros, né? Com o módulo, daí o módulo vale 1, tá? Esse vetor gradiente, lembrando, é 1 sobre 9, 1, 1, né? Então, esse daqui é 1 sobre 9, 1, 1, né? Então, desculpa, tem que dividir pela norma. Menos 1 sobre 9, 1, 1. Então, a norma desse vetor aqui é quem? É 1 sobre 9 vezes a norma desse daqui, né? Que é raiz de 2. Certo? Então, vamos lá. Esse daqui é 1 sobre 9, raiz de 2. Né? Aí, esse corta com esse. E temos menos 1 sobre raiz de 2, menos 1 sobre raiz de 2. Certinho. Vamos ver o que diz o item C. Encontre o valor máximo e o valor mínimo da taxa de variação da temperatura em 1, 1, tá? Então, vemos aqui, né, que já fizemos a conta. A taxa de variação é essa. Então, o valor máximo vai ser quando o cosseno vale 1. E o valor mínimo vai ser quando o cosseno vale menos 1, né? Então, vamos escrever aqui. Esse daqui de T de 1, 1 é o módulo do gradiente vezes, né? O θ é esse daqui, que é o vetor V, e o vetor gradiente, né? Então, já vimos, né, que será máxima, né, quando o cosseno vale 1, e será mínima quando o cosseno vale
menos 1, tá? Então,